Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez nesta última semana do ano de 2024. Estamos concluindo a série de lições baseadas nos 10 mandamentos, escritas pelo bispo Samuel Ferreira e estudadas nas classes de nossas escolas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. Aproveito para desejar a todos um final de ano abençoado, próspero, com grandes expectativas para o próximo ano de 2025, debaixo da abundante graça de Deus. Que cada passo seja dado na direção do nosso Pai Celestial. A lição de hoje é a lição de número 13, que será estudada no próximo domingo, dia 29 de dezembro. Tem por título Aprendendo com os 10 Mandamentos. Pilares éticos e morais cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. É o fechamento, é a conclusão, é, por assim dizer, a cereja do bolo nesta série de lições baseadas nos 10 mandamentos. Gostaria de fazer aquele lembrete que faço sempre em que gravo os nossos vídeos. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações, bem como também interaja conosco com os seus comentários e dê a sua curtida. É um gesto pequeno, rápido, uma curtida a mais ajuda a melhorar o desempenho do vídeo nesta plataforma. Então, não se esqueçam. Com isso, você está interagindo, ajudando e cooperando para que a mensagem alcance um maior número de pessoas. Essa é a palavra inicial e eu já gostaria de entrar na exposição dos subsídios, porque esse é o propósito dos nossos vídeos, não é substituir os comentários, mas acrescentar subsídios que ajudem os nossos professores diante de suas classes por este imenso Brasil, em nossas igrejas espalhadas de norte a sul, de leste a oeste. Aprendendo com os 10 mandamentos. Nós temos aí os objetivos da lição, que são destacar Jesus como o cumprimento da lei, falar sobre os mandamentos e a vida prática e ensinar os princípios básicos dos 10 mandamentos. São esses os 3 objetivos. O texto de referência, o texto bíblico, é o texto do Salmo número 119, do verso 97 ao verso 103. Quando eu me refiro aos Salmos, eu gosto de destacar que nós não usamos aquele padrão de divisão por capítulos, porque os Salmos são autônomos em si mesmos e eles são canções que fizeram parte do cancioneiro do culto judaico. O livro de Salmos foi compilado ao longo de pelo menos 1000 anos, e ele se compõe de 5 livros distintos. Então é interessante entender que nós não estamos tratando aqui de capítulos, por isso eu disse Salmo de número 119, do verso 97 ao verso de número 103. Esse é o texto de referência. E no meu caso hoje, como se trata de subsídios, eu não pretendo fazer aqui nenhuma análise dos pontos
já comentados e nem acrescentar qualquer outro em relação ao comentário. Eu gostaria de fazer uma rápida exposição do Salmo, no texto que aqui está na revista que você dispõe em sua casa, do verso 97 ao verso 103. Claro que, como introito, como introdução, convém lembrar que os 10 mandamentos, já estudamos na lição passada, se resumem naqueles dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus amplia esse segundo mandamento de uma forma bem ampla: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei a vós. Ou seja, ele põe o seu amor como referência e não o amor humano, o amor pessoal, o amor por si mesmo, embora quem ama a si mesmo desejará amar o próximo, devotando a ele o mesmo amor que tem por si, por suas atitudes, pelo que faz, pelo desejo de viver, pelo desejo de triunfar, pelo desejo de ter uma vida santa, piedosa. Esse desejo que tem para si também se transportará como um desejo para o próximo. Agora, do ponto de vista bíblico, nós temos o nosso grande referencial, nós temos a nossa grande força motriz. Quando eu falo em força motriz, eu me lembro que, quando falamos de veículos automotores, esses veículos dependem do que chamamos de força motriz. Essa força motriz é iniciada quando você vira a chave do carro ou quando você aperta um botão, que é o botão da ignição, e esse botão ou a chave faz o motor girar e a força motriz é que gera a energia para que o motor funcione e o carro possa então, o veículo possa então andar, desenvolver velocidade e cumprir o seu papel de transporte. Então, esse é o sentido da expressão força motriz. E quando eu uso essa expressão, eu quero usá-la em referência ao texto, porque a força motriz para cumprirmos os 10 mandamentos. Você que leu o comentário, percebeu que o autor menciona que cada mandamento cobre uma série de transgressões que as pessoas podem cometer contra Deus. Se você ler o livro de Deuteronômio, é o 5º livro do Pentateuco, é o último livro depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, temos Deuteronômio. Moisés escreveu Deuteronômio já prestes a entrar na terra de Canaã, embora ele não entrasse como consequência da sua desobediência contra Deus. Mas ele faz uma análise nesse livro, um resumo, e ele parte dos 10 mandamentos. Ele pormenoriza em Deuteronômio cada um desses mandamentos, de tal maneira que cada um mostra os pecados que ele engloba. Então, o mandamento não é simplesmente um sistema legal, mas é um sistema preventivo, é um sistema de lhe dar condições de você saber decidir entre o certo e o errado. Ou seja, lá está o nosso parâmetro, lá está o nosso referencial. Agora, para viver esses referenciais dos 10 mandamentos, a nossa força motriz, ou seja, a chave da ignição, a chave ou o botão que gera a energia é a palavra de Deus. E é exatamente o que vemos aqui no Salmo 119, do verso 97 ao verso 103. Então, passando por cada um desses versos de maneira muito rápida,
Primeiro, no verso 97, a ênfase do salmista, e lembremos-nos, fazendo aqui uma digressão, que esse é o salmo mais longo da Bíblia. E esse salmo, praticamente todo ele, gira ao redor da palavra de Deus. Você vai encontrar, desde o início até o fim, várias menções, várias reiterações da importância, do valor, da relevância da palavra de Deus. Então, no primeiro verso, verso 97, estamos caminhando já aqui para um dos ápices do Salmo 119. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Duas palavras, amar e meditar. O salmista define que o amor dele pela lei de Deus é um amor intenso, é um amor acima de todas as medidas. Quando diz, ó, quanto amo a tua lei, ele está pondo a lei de Deus acima de qualquer outra prioridade. Quando diz, é a minha meditação, meditar. E o texto diz, em todo dia. Aí me vem à memória o Salmo de número 1. E na sua lei medita de dia e de noite. Em outras palavras, é como você comer e exercer aquele processo que o gado exerce. O gado come e depois rumina o alimento. Meditar aqui seria uma espécie de você ruminar a palavra de Deus, pensar, metabolizar, ou seja, ela ser inserida como nutriente para o seu organismo espiritual. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Verso 98. Tu, pelos teus mandamentos, veja a ênfase que o salmista dá aos mandamentos. Ou seja, são os mandamentos que dirigem a nossa vida. São os mandamentos que nos orientam. São os mandamentos que nos recomendam o tipo de vida que devemos viver. Tu, pelos teus mandamentos, olha como ele complementa, me fazes mais sábio que meus inimigos. Estamos lidando com inimigos no mundo em que vivemos que também têm sabedoria, só que usam a sua sabedoria para o mal, usam a sua sabedoria para destruir, usam a sua sabedoria inclusive para tentar nos criar obstáculos em nossa caminhada. Mas o salmista diz, tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos. Ou seja, toda a sabedoria dos nossos inimigos não são suficientes para comparar-se à sabedoria que recebemos através dos mandamentos dados por Deus. E ele acrescenta, tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Essa frase não se refere aos inimigos, essa frase se reporta aos mandamentos. Ou seja, eu não ajo com os meus inimigos de acordo com o que eu penso, de acordo com a minha expectativa, de acordo com os meus sentimentos humanos, mas eu ajo de acordo com os mandamentos de Deus, que estão sempre comigo, porque estão no meu coração. Ainda neste salmo tem um verso, Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, os teus mandamentos estão sempre comigo, porque eles estão no meu coração. Verso de número 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. E é interessante que ele acrescenta sempre a razão. Quando falamos de mestres, estamos falando
de pessoas que têm capacidade de ensinar, são pessoas que discipulam, são pessoas que treinam, são pessoas que mentoreiam. Essa é uma palavra da moda, uma palavra moderna, mentoreio. São pessoas que mentoreiam, ou seja, elas têm discípulos e ajudam esses discípulos a construir o seu caminho segundo a palavra de Deus. Mas veja o que o salmista diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Por quê? Por que ele se põe acima de seus mestres? Seria uma atitude de orgulho? Seria uma atitude de arrogância? Seria uma atitude de desconsideração pelos mestres? Não. Ele acrescenta: porque medito nos teus testemunhos. Ou seja, ele faz aqui todo um trabalho de gradação nessa sequência, sempre mostrando a importância, sempre mostrando o valor dos mandamentos, que são testemunhos de Deus. É o modo como Deus testemunha acerca da sua santidade, é o modo como Deus testemunha da sua piedade, é o modo como Deus testemunha da sua vontade, é o modo como Deus testemunha do seu querer. Em outras palavras, diz o salmista: porque medito nos teus testemunhos. São esses testemunhos que me fazem avançar e crescer numa vida de fé, de confiança e de completa submissão a Deus. Aí vamos para o verso de número 100. Verso de número 100. Outra vez, parece que há aqui uma atitude de arrogância. Parece que há aqui uma atitude de petulância de Davi, mas ao contrário. Aqui a atitude dele sempre é de valorizar a palavra de Deus. É de valorizar os mandamentos de Deus. Verso 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. É interessante essa analogia que ele faz com as pessoas idosas. E é uma analogia própria, porque as pessoas idosas, pela lógica, deixe-me repetir, pela lógica, pelas experiências acumuladas ao longo da vida, as pessoas idosas devem ser pessoas prudentes, devem ser pessoas com maturidade, devem ser pessoas que têm capacidade de construir caminhos direitos para aqueles que vêm atrás não tropecem e caiam. Então, se olhamos essa analogia que Davi faz em relação aos idosos, ele diz que se considera mais prudente do que essas pessoas que necessariamente devem ser pessoas prudentes. Ele se considera mais prudente por uma razão: porque guardo os teus preceitos. Sempre a força motriz são os preceitos de Deus. Sempre a força motriz são os mandamentos de Deus. Por isso, o título da lição: Aprendendo com os 10 Mandamentos. Pilares éticos e morais cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. Verso de número 101. Desviei os meus pés de todo caminho mau. De que forma? Simplesmente porque teve uma intuição? Simplesmente porque teve uma percepção? Simplesmente porque teve um sexto sentido? Simplesmente porque conseguiu enxergar bem com seus olhos humanos? Não. Davi complementa: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Ou seja,
nesse complemento que Davi faz, ele quis dizer que em observância à palavra de Deus, em observância aos mandamentos de Deus, Davi conseguiu desviar-se dos caminhos maus. Então, são lições práticas que não precisamos ficar aqui fazendo arrodeios, tentando construir uma abstração teológica, senão trazê-lo para o dia a dia. Ou seja, se não houver a metabolização da palavra, se a palavra não estiver viva em nosso coração, nós não teremos condições de cumprir esses passos que Davi enumera nesta série de versos do Salmo 119. Verso de número 102. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Sempre há um ponto para o qual o salmista aponta. Porque tu me ensinaste, ou seja, eu aprendi de ti. E aprendi de ti de que forma? Através da tua palavra, através dos teus mandamentos, de tal maneira que eu não me apartei dos teus juízos. Eu compreendi os teus juízos. Eu compreendi que os teus juízos são fruto de um atributo de justiça que é peculiar a Deus, que é próprio de Deus. Então, Deus não é injusto quando Ele aplica a justiça. E Deus não é injusto quando Ele quer corrigir-nos para que nós possamos também caminhar em justiça segundo os seus mandamentos. Verso de número 102. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. E por fim, verso de número 103. Ó, quão doces é uma ode à palavra de Deus. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. É interessante essa comparação que o salmista faz com o mel. O mel é um alimento altamente nutritivo. O mel é produzido pelas abelhas, estou dizendo aqui uma coisa óbvia, mas diz-se que uma abelha vive por cerca de 40 dias, não mais do que isso, e em 40 dias ela produz uma colher de chá de mel. Então precisamos aí de milhares de abelhas para produzir o mel. E quando você comer uma colher, eventualmente não de chá, mas às vezes até uma colher de sopa de mel, lembre-se que centenas de abelhas trabalharam para que aquele mel fosse produzido. E o mel carrega enzimas que são produzidas pelo sistema digestivo das abelhas, e essas enzimas são nutritivas para o organismo, são medicinais para o organismo, elas têm poder curativo em relação a determinadas situações, tem inclusive o subproduto, o própolis, que é uma espécie de antibiótico para combater infecções, e é sugestivo tomar o própolis na medida certa, segundo a recomendação dos médicos, mas os especialistas em relação à apicultura dizem que você pode ficar alimentado com o mel por um período longo de tempo, pelas substâncias nutritivas que o mel tem. Perceba que essa é a comparação que Davi faz aqui no verso de número 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Ou seja, por mais que o mel seja nutritivo,
por mais que o mel tenha qualidades medicinais, por mais que o mel seja recomendado como um valor para o nosso sustento, a palavra de Deus está acima do que o mel. Essa é a comparação que ele faz. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Ou seja, o ponto aqui é que a palavra de Deus está acima. A palavra de Deus é a nossa força motriz. A palavra de Deus é o nosso ponto de partida para viver na prática os princípios exarados nos 10 mandamentos, como estudamos ao longo deste trimestre. Então, nesta lição, última lição do trimestre, lição de número 13, estamos enfatizando o poder da palavra, a importância da palavra, a relevância da palavra, dando uma passada de olhos nesses versos, que são versos do texto de referência de nossa lição ou leitura em classe. Força motriz é a palavra de Deus que nos sustenta. Precisamos amá-la, precisamos desejá-la. E um ponto interessante que eu quero aqui chamar a atenção para terminar. Às vezes, quando estamos bem, quando tudo está tranquilo, quando estamos navegando em mar bonançoso, ou quando estamos voando em céu de brigadeiro, nós não nos preocupamos em sondar, digamos, os elementos que temos às mãos para a nossa direção, para a nossa vida. E entre esses elementos, o principal deles é a palavra de Deus. Negligenciamos, não lemos, não meditamos, não metabolizamos. E quando vêm os dias difíceis, os dias ruins, nesse momento falta-nos nutrição, falta-nos condições físicas para enfrentar, e eu me refiro aos tempos difíceis, às doenças físicas que enfrentamos. Uma das razões pelas quais você deve alimentar-se bem não é comer qualquer comida. Alimentar-se bem é alimentar-se de comida saudável. Uma das razões para você alimentar-se bem é para nutrir o seu corpo, é para dar condições imunológicas ao seu corpo, imunidade ao seu corpo, de tal maneira que quando chegarem os dias difíceis, os dias da doença, o seu corpo tenha meios de por si mesmo ser um elemento de restauração pela metabolização dos nutrientes, pela metabolização daqueles suportes para a sua imunidade que advém de bons alimentos, das vitaminas certas para o sustento do seu corpo. Então, terminemos este trimestre valorizando a palavra de Deus, valorizando os mandamentos, porque são pilares éticos e morais cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. Estamos terminando o ano e, se Deus quiser, se o Senhor permitir, em 2025 estaremos iniciando uma outra série de lições, agora baseadas no estudo do movimento pentecostal. Esse será o tema do próximo trimestre das lições da revista Betel Dominical, estudadas nas milhares de classes das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira. Portanto, até a próxima semana, e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, não se esqueça de inscrever-se no canal e dê a sua curtida. Simplesmente curtir para aumentar o tráfego
dos nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.